E vencer os adversários aí nessa disputa. Um outro jogador que está aí praticamente certo é o zagueiro Gustavo Henrique, revelado pelo Santos, passou por Flamengo, Fenerbahçe da Turquia e hoje joga no Valladolid, também da Espanha. Bom, o Corinthians quer muito este zagueiro, né? Já tem o Félix Torres bem encaminhado, também o acerto aí com o Lucas Veríssimo, mas gostaria muito de contar com mais um defensor. Tá tudo encaminhado, pode ser que em breve ele seja anunciado pelo Corinthians. Mais um jogador que o Corinthians teve interesse no finalzinho de dezembro, mas o Furacão disse que não iria negociá-lo, o volante Eric. O Corinthians chegou a fazer uma primeira proposta, o Atlético Paranaense disse que não, mas o Corinthians não desistiu, fez uma nova proposta aí na casa no valor de 32 milhões de reais, na informação do nosso colega Raul Moura. A informação dele é que esse valor, toda a proposta apresentada pelo Corinthians, interessou muito ao Eric e ao staff dele. Porém, o Atlético Paranaense continua irredutível, não quer liberar o jogador, portanto não será uma negociação fácil, mas o Corinthians segue aí tentando, conversando com o Furacão para ver se consegue trazer mais um volante, né? O Maicon fica, também tem o Fausto Vera aí, chegaria o Eric para reforçar o timão, chegaria também com status de titular, né? E por último, e não menos importante, até porque o Corinthians precisa muito de um centroavante, Rafael Borré, o colombiano que também faz parte da seleção, atualmente joga no futebol alemão, ele está na mira do Internacional, o Internacional tem conversas avançadas por ele, mesmo sabendo disso, o Corinthians não desistiu, vem conversando, está estudando uma proposta para apresentar ao clube alemão para ter esse centroavante de 28 anos, tá? Então é isso, o Corinthians segue firme no mercado, buscando jogadores para cada posição, mas principalmente um centroavante, depois de que as negociações com Gabigol não avançaram, o Augusto Melo precisa apresentar esse jogador, e aí o nome que ele gostaria é Rafael Borré. Vamos ver quem sai na frente, né, nessa disputa com o Internacional, quem consegue levar o centroavante, Mari. E você já me deu o gancho para a nossa tela, tá, Lili? A gente tem exatamente os números do Borré jogando no Werder Bremen, olha só. No ranking da equipe, ele é o 10º jogador com mais partidas, teve 13 jogos aí na conta, não é o jogador que mais atua. Mas teve 4 gols, é o segundo com o melhor número, 17 finalizações, o quarto com o melhor número, finalizações certas. Aí ele aparece no top 3 e ações na área rival aparece em segundo no ranking do time. Eu já vou acionar o Berton, mas eu queria te ouvir, Nath. O que você acha sobre esse jogador e essa necessidade do Corinthians de talvez buscar o Borré para essa posição? É um bom jogador, é um jogador que pode no futebol brasileiro render muito mais do que ele tem rendido no Werder Bremen. Então, assim, a ideia do Corinthians é boa. Uhum. Pensando numa tentativa de um Gabi que não deu certo, você olhar no mercado e tentar buscar um jogador com a qualidade ou próxima do Gabi, o Borré é um bom nome. O Gustavo Berton, você já está com a gente? Porque antes de entrar nessa conversa toda, de, enfim, Marra, Nath, a gente começar a debater aí esse reforço, a gente sabe que o Corinthians não está sozinho nessa briga, porque há mais tempo que a Lili, você já vem entrando ao vivo, Berton, falando sobre o Borré e a proximidade dele com o Internacional. O Corinthians entrou no jogo, nessa briga. Quem que está mais próximo, o Inter ou o Corinthians? Olha, Mari, é uma questão interessante, né? A gente até teria que... Aí a pergunta seria para o Frankfurt, para o Borré ou até, de repente, para o Werder Bremen. Mas eu vou tentar esclarecer como é que está a situação do Internacional. Ele falou, o Corinthians está estudando uma proposta para fazer para o jogador. Qual é a principal diferença em relação ao Internacional? O Inter já elaborou essa proposta, já apresentou e já se acertou. Tanto com o Frankfurt, com a Eintracht Frankfurt, quanto com o Borré. Tá tudo certo. Faltava a última perninha, que é o Werder Bremen. Nesse último final de semana, o Inter enviou uma comitiva para Bremen, justamente para, vamos sanar isso aqui, vamos resolver o que tiver que resolver. Vocês liberam, lembrando que o Borré tem contrato com o Werder Bremen até o meio do ano. Vocês liberam ele agora no início do ano, ele vem para o Internacional. Foi isso que a comitiva colorada foi fazer na Alemanha. Quais são as informações que vêm de lá, pelas pessoas que a gente conversa? O Inter avançou nessa negociação com o Werder Bremen, que quer uma compensação financeira. Já se falou em 2 milhões de euros, depois essa pedida teria baixado um pouco. O fato é que o Inter está negociando com o Bremen, certamente vai ter algum valor aí na parada, para liberar o jogador. E eu quero propor um raciocínio rápido, Mário, para que a gente possa organizar exatamente essa questão de como anda essa negociação com o Inter. A comitiva colorada volta hoje da Alemanha. O voo é hoje, se é que, até pelas informações que tem, já estaria até retornando para o Brasil, tá?
não ia deixar para bater um martelo ou fazer um último ajuste no dia do voo. Não sei se você concorda comigo. Se era para ter um último acordo, uma última conversa mais importante, essa conversa foi ontem. Não ia deixar para o dia do voo para fazer isso. E pelo que a gente conversou e ouviu com pessoas ligadas ao Internacional desde ontem à noite até hoje pela manhã, há uma confiança muito grande do Inter de que o Borré será jogador colorado. Alguma informação vinda da Alemanha, eu não posso dizer que o jogador está contratado porque ele ainda não firmou o contrato, mas alguma informação vinda da Alemanha deixou a diretoria colorada e quem gira em torno do Beira-Rio muito confiante que o Borré será jogador do Internacional. Essas são as últimas apurações que a gente tem, essa comitiva está retornando da Alemanha e quem sabe a gente pode conversar mais de perto com os dirigentes colorados para ter esse anúncio que o Inter já esperava até ter feito no último final de semana, mas devido a essas complicações está atrasando um pouquinho esse anúncio do Borré. Boa, a gente tem então o lado do Corinthians e agora o Berton também trazendo esse lado do Internacional, que realmente já está há mais tempo falando sobre o Borré. Mário Marra, vale essa disputa? Porque o Inter e o Corinthians têm até essa rivalidade, né? Essa coisa meio histórica das duas equipes. O Borré é um jogador que vale essa briga de duas equipes tão grandes do Brasil? Vale. É um jogador importante, um jogador de seleção, um jogador vencedor. Eu entendo perfeitamente. Talvez para ele seja um momento interessante também de voltar para a América do Sul e tal. Eu acho que... Então, acho até estranho estarem só os dois na disputa. Sim. Porque é um jogador grande, é um jogador bom que pode fazer dar certo. E pelas informações, assim, eu também acho... O Corinthians deve estar falando... Qual que é a diferença? O Corinthians deve estar falando em mais dinheiro. E o Inter está falando em agilizar, porque o Inter já está lá, ou já até esteve lá. Vai depender, assim, o que vai ser mais importante?